e tem sido uma bênção desfrutar dessa gestação. E a igreja tem compartilhado disso conosco, né? Graças a Deus que minha vida não são só lutas, né, gente? Não são só doenças, não são só batalhas, mas também são de conquistas e de vitória, e a igreja faz parte disso. Isso alegra o meu coração, porque eu não tenho ninguém da minha família sanguínea aqui, estão todos no Rio Grande do Sul, mas Deus me deu uma família gigantesca que é a videira. Então, eu louvo a Deus por tantos tios e tias de Júlia que tem aqui. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 24. Um texto bastante conhecido. Atos 20, versículo 24. Eu vou ler aqui na versão da ARC, que é a revista corrigida, mas não tem problema se a sua for a NVI, por exemplo, que está aqui. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas tem a CF também que fala um pouquinho diferente, diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. E a NVT, que eu gosto muito também, fala assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, uma breve oração. Obrigado, Jesus, por estarmos diante de Ti o tempo todo, por poder cultuar a Ti, Senhor, com liberdade. Queremos que essa palavra, Senhor, nos instrua no bom caminho e produza vida dentro de nós, que traga transformação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa mensagem de hoje, eu não posso dizer que seja apenas minha. Ela tem uma participação de Vanessa, de Dani e da pastora Fernanda, e do pastor Vitor também, que esteve, esse grupo de pessoas. Nós fizemos um curso do CIS, foi muito bacana, foram alguns dias intensivos fazendo esse curso, e dentro desse curso foi falado sobre valores da vida, e nós discutimos muito sobre isso, porque foi um tema muito interessante, e dentro desse curso falava sobre vários valores que as pessoas regem a sua vida, elas definem a sua vida por alguns valores, e valores que às vezes nem elas têm consciência do que estão fazendo e por que agem. E quando nós compreendemos os valores que as movem, nós entendemos então os comportamentos. Nós entendemos por que aquela pessoa tomou tal decisão, por que ela falou aquilo, por que ela agiu daquela maneira. Porque tem um valor que a empurra. Então não posso dizer que essa mensagem é apenas minha. E tem um título para essa mensagem. Se eu pudesse dar um título, e claro que darei, eu colocaria assim: quais os valores que regem a sua vida? Quais os valores que você tem, que você carrega consigo, e você fala assim: isso aqui é importante para mim. Isso aqui me faz tomar decisões, assim e assado. Você consegue pensar nisso? Só que eu não estou falando aqui de valores que influenciam, que você diga assim, como se fossem necessidades. Eu trabalho porque eu preciso pagar conta. Não é isso que eu estou falando. Não é nesse sentido. Para ajudar você a compreender a essência dessa mensagem. Não tem a ver com isso. Lucas, eu não quero trabalhar, eu trabalho porque eu sou obrigado. Isso não é valor. E também, o que eu quero que você pense, é quais os valores que ajudam você a tomar decisões difíceis e que podem mudar o seu futuro, que influenciam o seu futuro. Não apenas uma mudança de estado, uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, mas
valores que fazem você parar diante do pecado e decidir não pecar, por exemplo. Não, eu não vou pecar. Um exemplo claro, bíblico, é José. Quando a esposa de Potifar se ofereceu para ir para a cama com ele, é uma mulher muito bonita, e ele olha assim para ela, olha, pecaria eu contra Deus? Faria eu tamanha atrocidade para Potifar, o meu senhor? E ele foge diante daquela mulher, e você sabe que ele foi acusado de estupro, coisa que ele não cometeu, e foi preso injustamente. E o que leva esse camarada a tomar essa atitude? Por que ele fugiu diante dessa mulher? Por que ele teve forças de negar os seus próprios instintos? Imagina você, um camarada jovem, os hormônios lá em cima, e uma mulher bonita se oferece. Ele não pensou 2 vezes, pecaria eu contra Deus? E ele foge daquela mulher. Um outro exemplo que a própria pastora Fernanda falou um dia aqui na macrocélula, daquelas parteiras hebreias que receberam a ordem, isso está lá em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 14. Faraó ordena aquelas parteiras, quando fossem fazer o parto das mulheres hebreias, eram para elas matarem os meninos que nascessem. E a Bíblia fala que elas temeram ao Senhor e não fizeram o que Faraó pediu. Elas deixaram os meninos viver. E quando o Faraó viu aquilo, ficou indignado e foram perguntar a elas, por que vocês estão fazendo isso? Não, é que as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Então, quando nós chegamos para fazer o parto, elas já pariram, a criança já nasceu, já saiu correndo. Não dá nem tempo de pegar a criança no colo, ela já saiu correndo. Então, elas são muito boas. Eu estou brincando, é claro, né? Não era assim que acontecia. Mas o que levou aquelas mulheres não obedecer a Faraó? Porque elas, em não obedecendo a Faraó, elas poderiam morrer no lugar daquelas crianças. O Faraó podia falar assim, olha, já que vocês não estão me obedecendo, eu vou colocar quem me obedeça no lugar. Então, vocês aqui, vou matar vocês e coloco aqui as egípcias para fazer o parto. Tranquilo. Mas não é isso que acontece. Deus dá graça àquelas mulheres, àquelas parteiras. Deus honra aquela atitude daquelas mulheres. E a pergunta que eu faço para você, em relação a isso, em relação a esses 2 episódios que eu citei de José e dessas parteiras, o que leva pessoas a agir dessa maneira? Diante do perigo, diante do risco de morrer, leva pessoas a tomarem uma atitude firme, definida e concreta. Que elas não titubeiam, elas não ficam em cima do muro, elas estão decididas e convictas do que elas querem. Isso tem a ver com os valores que nós carregamos dentro de nós. Isso tem a ver com aquilo que nós mais alimentamos, porque tudo aquilo que você mais alimenta é mais forte em você. Se você alimenta a humildade, você com certeza será um camarada mais humilde. Mas se você alimenta a brutalidade, a estupidez, a insensibilidade, você será um cara assim, insensível, estúpido e grosso. Então, para você se avaliar aquilo que você é mais forte, veja aquilo que você mais alimenta. E aí eu quero entrar então no primeiro ponto dessa reflexão. Que quando nós somos questionados sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, quando nós temos um tempo para responder, quando nós temos um tempo para meditar, nós temos uma infeliz tendência de não sermos honestos na resposta. Nós cometemos um grande erro que muitas vezes nós respondemos projetando algo. Então, quando alguém pergunta assim, qual é o valor que você tem, que você carrega, um princípio que você carrega, aí você para e pensa, cara, é família. É família. É trabalho. E aí quando você para pensar, acaba sendo desonesto consigo mesmo. E acaba não respondendo de acordo com a realidade. Acaba respondendo com algo que gostaria de ser. Projeta alguma coisa que gostaria de ser, gostaria de estar, ou queria que fosse. Um camarada fala assim, um valor que eu tenho é família. Só que
não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, é insensível no lar. O filho pede algo, sai daqui menino, sai daqui moleque. A criança vem chorando, homem não chora, e dá um peteleco na cabeça. Será que realmente essa pessoa tem a família como valor? Tem a família como princípio? Será que tem, gente? A pessoa fala assim, não, o meu valor é o trabalho, eu amo trabalhar. Mas vive colocando atestado falso na empresa, fraudando a empresa, sendo um péssimo funcionário, dando mau exemplo e ainda como cristão. Será que essa pessoa tem o trabalho como um valor? Tem o trabalho como um princípio, agindo dessa maneira? É óbvio que não. E assim a gente pode aplicar esse pensamento em várias áreas da nossa vida. Nós colocamos a igreja, por exemplo, como um princípio, como um valor, mas detesta relacionamento. Não convida ninguém para sua casa, mas ama a igreja. E isso também vem por um pensamento errado, achando que igreja é isso aqui, ó. Achando que igreja é o piso, é a cadeira. Vamos para a igreja no domingo. Ama a estrutura, mas não ama quem ocupa a estrutura. E fala que igreja é um valor. Será que é realmente? Será que é realmente um valor? Isso você pode aplicar em várias áreas. No seu próprio casamento, você que ainda não tem filho. Será que a aliança com o seu cônjuge é um valor para você? É um princípio para você ser fiel a essa aliança? Você pode pensar. As amizades, você fala assim, amizade para mim é um valor inegociável, mas não é fiel aos amigos que tem. Será que realmente isso é um valor? É algo para você refletir, é algo para você pensar. E quando então entramos falando do reino de Deus, quando nós lemos Mateus 6:33, que fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma verdade para você? Isso é real na sua vida? O reino de Deus é uma realidade na sua vida? Porque enquanto o reino de Deus é apenas contemplado, não tem efeito nenhum na sua vida. Ele é poderoso, o reino de Deus é poderoso, mas enquanto ele não é vivido, não tem valor algum. E muitos falam de boca cheia esse versículo, mas quando olha para as suas atitudes, para as suas escolhas, para as suas decisões, o reino de Deus às vezes nem aparece. O reino de Deus nem é contado para tomar decisões, para fazer escolhas. Fecha-se negócios, fecha-se sociedade, compra, vende e nem lembra de orar. Depois que faz o negócio, meu Deus, Deus abençoe, Deus vai na frente, Deus conduz, Deus abre a porta, Deus fecha a porta. Espera aí. Quando as raízes são santas, todo o resto é. Quando a primícia é santa, todo o resto é. Quem faz o curso de noivos, nós damos algumas dicas, e uma das coisas que eu falo para os homens, rapaz, quando você entrar no seu quarto, está aí Daniel, está aí Jackson, está aí Samuel, que não está presente agora, mas eu falo assim, rapaz, quando você for, primeira coisa que você fizer no seu quarto, você vai entrar com a sua noiva no quarto, e você vai dobrar o seu joelho, e você vai orar, e você vai consagrar o Senhor naquele momento. Antes de tirar vestido, antes de tirar a roupa do noivo, vocês vão consagrar esse momento ao Senhor. E eles têm obedecido, glória a Deus por isso, porque eu fui orientado assim. E aquilo que eu aprendi, eu também ensino. Aí nós santificamos o nosso leito. E quando nós falamos de princípios, eu estou falando obediência, por exemplo. Obediência é um princípio, é um valor que nós podemos carregar. Nós podemos viver debaixo de obediência. Fidelidade é um princípio, ser fiel. E quando nós estamos falando de reino de Deus, eu não estou falando de contemplação. Às vezes as pessoas, elas se encantam com um bom livro, elas se encantam com um versículo muito, muito bonito da Bíblia e ficam apenas contemplando aquilo, mas eu digo para você, aquilo ali não tem efeito nenhum enquanto não se tornar carne em você. E se torna carne no momento que você
passa a viver aquilo. Quando o verbo lido se forma carne em ação, através daquilo que você faz, através da forma como você age. E Paulo, quando ele está falando desse texto de Atos 20 e 24, ele deixa muito claro que os seus valores, os seus princípios, ele fala assim, ó, minha vida, ela não tem valor algum, desde que, até que, ela só vale se eu fizer isso. Ele deixa isso muito claro, minha vida não tem valor algum, se eu não cumprir a missão que Deus me deu. Não faz sentido estar vivo se eu não executar aquela missão que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Que era o quê? Anunciar o Evangelho. Isso era um valor, era um princípio inegociável para Paulo. Ele não abria mão disso. Independente das tribulações, dos naufrágios, das prisões, dos açoites, das acusações, de tudo que ele sofreu, Paulo não negociava. Eu preciso anunciar o Evangelho de Cristo, porque foi para isso que eu fui salvo, e eu não abro mão disso. Talvez alguns de nós aqui, se passássemos por 1/3 das tribulações que Paulo passou, desistiríamos no meio do caminho. Porque, por incrível que pareça, o maior evangelista do Novo Testamento foi o cara que sofreu mais tribulação. Você não vê Paulo desfrutando de uma casa gigantesca, você não vê Paulo desfrutando da companhia de uma esposa e de filhos, você não vê Paulo desfrutando de férias, por exemplo. Mas você vê Paulo de prisão em prisão. Ele fala assim, olha, eu não sei o que vai me acontecer, mas o Espírito me fala, olha, que é prisão e açoite que vem aí. E Paulo ele não para, Paulo vai. Os impedimentos que ele teve em algumas das suas viagens foi pelo próprio Espírito Santo que o impediu de avançar, para que ele ficasse mais tempo em determinado lugar. Mas Paulo tinha aquele valor inegociável. E quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os valores que regem a sua vida de verdade? O que você não abre mão? Talvez alguns colocam a própria vida como um valor inegociável. Não, cara, eu tenho medo da morte e eu não morro por nada. Rapaz, olha, eu não vou morrer, eu não quero morrer. Não, olha, eu faço qualquer coisa, mas eu não morro. Fernanda também citou aqui a esposa de Viktor Frankl, que é um casal judeu, e quando foram para os campos de concentração, ele disse a ela, né, olha, fique viva. Aconteça o que acontecer, mantenha-se viva. Porque as mulheres naquela época, quando eram presas e elas eram muito bonitas, que era o caso dela, elas eram pegadas para satisfazer sexualmente os soldados alemães. Então ele sabia que a mulher poderia ser abusada, seria usada pelos alemães. Ele falou, olha amor, aconteça o que acontecer, faça o que for preciso, mas não morra, se mantenha viva. Era um valor para ele. E talvez alguns de nós pense assim, paz não, velho, olha, entre o reino de Deus e a minha vida, eu prefiro a minha vida. Eu trabalhei logo no início da minha juventude, eu era um menor aprendiz e eu fui trabalhar numa marcenaria, numa fábrica de móveis, e eu tinha um chefe que ele era cristão, só que ele era cristão de acordo com a conveniência. E uma vez eu estava almoçando, era a hora do almoço, ele estava lá na empresa, e aí a esposa ligou, e ela sempre ligava a cobrar para ele, para saber que era ela. E aí quando ligou, ele passou para mim, ó, Lucas, diga que eu não estou. Diga que eu não estou, é minha esposa. Eu falei, por quê? Por quê, fulano? Não, cara, eu não quero falar com ela, não. Eu falei, rapaz, eu não posso mentir, cara, porque eu também sou cristão, e eu minto. Eu falei, cara, mas como assim, velho? E aí começou a acabar aquela musiquinha a cobrar. E falou, você fala aí, você fala aí, você fala aí que eu não estou. E aí eu era adolescente, tinha o quê? 14 para 15 anos na época, tremendo todo. Ela, ô Lucas, é você? Eu falei, sim, sou eu. E cadê fulano? Eu falei, e comecei a gaguejar. Falei, eita, lasqueira, e agora? Lasqueira não, né? Eu aprendi a falar aqui na Bahia, lasqueira. Falei, oh meu Deus,
E aí eu lembrei que ele falou que ele ia fazer um orçamento, então eu contei uma meia mentira naquela época. Eu falei, ele saiu para fazer o orçamento, e ele ficou de braço cruzado ali, me olhando, né? Só que, confesso que eu era imaturo, não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, e não tinha firmeza. Eu sou adolescente, não é me justificando, é claro, mas o adolescente não tinha firmeza e estava recém entrando na empresa, cometi aquilo. Mas aquilo me deixou muito mal. Me deixou muito mal. Porque eu quebrei um princípio meu. Por mais que eu fosse adolescente, eu sabia o que era certo, sabia o que era errado. E glória a Deus que fiquei lá também só um pouquinho, fiquei 30 dias e saí de lá. Ele também, depois a empresa faliu. Mas, não amaldiçoando ele, é claro, né? Mas coisas baseadas na mentira, princípios e valores quebrados, sempre levam as pessoas para o buraco. Sempre levam as pessoas para o fundo do poço. Não adianta. Viver quebrando valores não leva ninguém ao sucesso, não mantém ninguém bem, porque é um esforço muito grande para ficar recuperando, para ficar reconstruindo, para ficar ganhando a confiança de volta. Um casamento manchado pelo pecado dá trabalho para reconstruir. Não se reconstrói da noite para o dia. A desconfiança fica. As feridas têm que ser curadas. E olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, fala assim, olha, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando assim, olha, independente das coisas que eu vivi, eu sei do meu passado, eu sei dos erros que eu cometi, eu sei que eu persegui a igreja, eu sei que eu fui um carrasco, eu sei que eu matei cristãos, eu sei que matei meus irmãos da fé, eu sei que eu cometi isso. Mas eu não posso ficar agora lambendo as minhas feridas, eu tenho algo maior para ir, eu tenho algo à frente que supera o meu passado. E eu vou atrás disso. E eu não sou perfeito. Ele fala, eu não sou perfeito, não que eu já tenha alcançado aquilo que eu almejo, mas eu estou correndo atrás. Não sei quando eu vou chegar. Não sei quando será o final dessa corrida, mas eu estou correndo. Mas eu estou indo atrás daquilo que me foi colocado nas mãos para fazer. Eu não abro mão disso. E perto da sua morte, quando Paulo já estava preso, ele sabia que o próximo passo ali já era a execução. O próximo passo ali para ele, sabia que não tinha volta, porque diante das acusações, não tinha uma pessoa para defendê-lo. Não tinha ninguém das igrejas no dia do julgamento de Paulo que pudesse defender ele e falasse, não, olha, peraí, Paulo é gente boa, Paulo só fez o bem. Quando você lê a carta de Timóteo, você vê que ele cita várias pessoas, inclusive Demas, que era um camarada que aparece na carta de Colossenses e em outras cartas, como um cooperador do Evangelho. Demas era amigo, Demas andava junto com Tito, junto com Timóteo, junto com Lucas, e Demas... Paulo fala assim, Demas, amando o presente século, ele se apaixonou por esse mundo e foi embora, me deixou sozinho. Ele fala, vem depressa, Timóteo, traz os livros, traz a capa, porque só Lucas ficou comigo. Perceba que Paulo, diante disso tudo, perto da morte, ele ainda fala um negócio lindo. 2 Timóteo 4, versículo 6 ao versículo 8, mas olha o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que texto lindo, que texto maravilhoso, porque Paulo olha para trás agora e fala assim, ó, daqui para cá agora é a morte, mas olha o que eu já fiz. Realmente, eu combati o combate que tinha para viver. Eu corri a carreira que me foi posta e eu guardei a fé. Cumpri o que tinha que ser cumprido, fiz o que tinha que ser feito.
não quebrei os meus princípios. Deus coloca diante de cada um de nós, um caminho a ser trilhado, e que só você pode trilhar, que só você pode andar por esse caminho, e que ninguém pode andar por você, por mais que te ame, por mais que queira te carregar, não poderá, você terá que trilhar sozinho. E aí a pergunta é, você manterá os seus valores e princípios? Você honrará aquilo que Deus colocou em sua mão para fazer? Você honrará a Deus com as suas decisões? Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu um marido. Como você o apresentará no grande dia? O que você apresentará? Uma esposa com ruga, cansada, sofrida, machucada? Um marido maltratado? Filhos mal criados? Ontem eu falei para Bruno e Renata, filhos são herança do Senhor, como fala a palavra. Filho não é acidente. Muitos tratam a gravidez como um acidente. Ah, engravidei sem querer. Eu não queria engravidar agora. Filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Deus dá. Está lá no livro de Salmos 127. Se você tem outra teoria, é problema seu. Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia fala que filho é herança do Senhor, então a hora que o filho chega é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Se ele está me dando, se ele está confiando a mim a chegada de Júlia, é porque é herança dele. Do contrário, ele não me daria. É uma recompensa que ele está me dando. E quando olhamos filhos mal criados, olhamos assim, nossa, que menino mal educado. Talvez ele só está reproduzindo aquilo que ele tem em casa. Talvez ele está reproduzindo os valores que você, papai, e você, mamãe, está reproduzindo em casa. Você tem lá um filho que não gosta de orar e ler a Bíblia. Por que não gosta de orar e ler a Bíblia? Não, ele gosta de assistir Ladybug. Vou aqui usar um desenho que a Luísa gosta, para não ofender ninguém aqui. Mas a criança não gosta de orar e ler a Bíblia. Mas será que ela vê o pai e a mãe orando? Ela vê o pai e a mãe lendo a Bíblia? Ela vê o pai e a mãe cultuando a Deus? Ela vê o pai e a mãe adorando o Senhor? Os tipos de música que você coloca no seu rádio, no seu som, que tipo de música é? Tudo que você faz, o seu filho está observando. O seu filho está absorvendo. E os valores que você carrega, seu filho está construindo dentro dele. Apenas um domingo no Videria Kids não salva seu filho. Porque ele pode aprender coisas grandiosas aqui no domingo à noite. E você, pai, destruir isso na segunda-feira de manhã. Ele aprende aqui que Jesus é amigo, que Jesus é companheiro, que Jesus é presença. E quando chega na segunda-feira, você sequer ora para o almoço. Sequer ora pelo café da manhã. Me diga aí se seu filho vai guardar. Bom, mas a Pró disse. A Pró disse que Jesus é bom, mas eu não vejo meu pai falando que Jesus é bom. Pense nisso. E aí então eu entro no segundo ponto dessa reflexão. E aí nesse segundo ponto dessa reflexão, eu não posso falar de outra pessoa a não ser o próprio Jesus. Ele é o maior exemplo, é o nosso exemplo, é o meu exemplo de alguém que jamais quebrou os seus princípios, jamais quebrou os seus valores, jamais negociou os seus valores. Ele chega a ponto de falar que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso era a comida dele. Muito melhor do que eu, que falo assim, eu gosto de comer churrasco. Jesus não, ele fala assim, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me mandou para cá. Isso que me alimenta, isso que me sustenta, isso que me mantém vivo, é obedecer. E o nível do seu comprometimento com o reino de Deus, o nível do seu comprometimento com a verdade, com os princípios da vida cristã, podem ser medidos pelo seu esvaziamento de si mesmo. Você compreendeu o que eu falei? O nível do seu comprometimento com o reino de Deus, com os princípios da vida cristã, pode ser medido pelo seu esvaziamento de si mesmo. E é o próprio Jesus
que viveu isso. E foi o apóstolo Paulo que fala isso. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, você já conhece esse texto, mas eu faço questão de ler o versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele esvazia-se de si mesmo. Pessoas que vivem baseadas na sua própria moralidade, você deve conhecer pessoas assim, inclusive eu vivi muito tempo assim, e graças a Deus que o Senhor me quebrou. Pessoas que vivem baseadas no seu senso de justiça. Pessoas que baseiam a sua vida naquilo que ela acha que é certo e errado. Pessoas cheias de razão. Pessoas que acham que são merecedoras das bênçãos de Deus por causa do bom comportamento. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, então eu mereço viver bem. Pessoas muito cheias de si mesmo. Eu sinto muito em lhe falar. Você vai cair do cavalo. Você vai dar com os burros na água. Você não vai muito adiante. Você que baseia a vida cristã no seu próprio moralismo, não vai dar certo. Porque no reino de Deus, os valores são de Cristo e não os nossos. Preste atenção no que eu vou falar para você. O homem sem Deus, preste atenção. Porque talvez você ache que está em Deus, mas não está. O homem sem Deus, o homem que não anda com Jesus, na sua melhor condição, preste atenção, na sua melhor condição, os seus atos de justiça são como trapos de imundícia. E não sou eu que estou falando para você não achar que Lucas está sendo grosso. É a própria Bíblia que fala isso. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6 fala que os nossos atos de justiça, mas isso aqui é o homem pecador, o homem sem Deus. Os atos de justiça, por mais belos que sejam, eles não passam de trapos de imundícia. E você que já leu esse texto, você vai entender que eu estou falando, que isso aqui era o quê? Naquela época não tinha esse absorvente, o Sempre Livre, que tem na farmácia e tu compra. Naquela época eram os panos que as mulheres usavam no ciclo menstrual. Então pense você, mulher, toda a justiça humana é baseada nesse absorvente que você compra na farmácia e você usa e tem que botar fora. Você que é marido já deve ter visto um negócio desse usado. É feio. É feio, cheira mal. Essa é a justiça humana. Olha como o Senhor considera. O homem se acha tão bom, se acha tão espertalhão, todo todão, se acha poderoso, mas olha que Jesus fala, olha meu amigo, a sua justiça diante da minha, não leva a mal não, mas cheira mal, viu? É um absorvente usado, a sua justiça. Não sei por que você ainda considera isso. Alguém aqui guarda absorvente usado? Ninguém guarda isso, pelo amor de Deus. Então por que guarda a sua justiça? Não, cara, eu sou bom. Nosso marido igual a mim não tem igual não, velho. Se todos fizessem o que eu faço, todo mundo teria um casamento perfeito. Sério? Será que sua esposa fala a mesma coisa? Será que a sua esposa concorda com a sua fala? Niles falou esses dias aqui sobre os meus processos, né, de doença. E realmente, até hoje, eu nunca tive respostas. Porque eu passei por tudo isso, até hoje, né? Em 2017, comecei minha luta contra o câncer, mas graças a Deus tenho vencido todos os dias. Eu não tenho uma resposta concreta. Lucas, você passou por isso tudo por causa disso. Mas eu tenho experiências, eu tenho situações de vida que fizeram, que me mudaram. E uma delas é esse senso de justiça. Rapaz, eu ainda não conheço um cara tão crítico e tão julgador como eu. E eu lembro, quem é líder aqui das mais antigas, vão lembrar de um momento que aconteceu em 2017, não vou citar nomes para não expor ninguém, mas eu cometi uma besteira que talvez
Assim, ó, Niles e Fernanda, eles merecem o céu direto, velho. Porque, rapaz, Niles me tolera demais, cara. Niles, eu amo você, viu, Niles? Porque a gente faz umas coisas que a gente não entende, sabe? A gente fala umas asneiras, fala umas besteiras e não tem como voltar atrás. A gente fala. Mas graças a Deus que existe o Espírito Santo que intercede por nós. E eu lembro que em 2017 eu falei uma besteira na reunião de líderes, eu ofendi Niles, eu ofendi Fernando, eu ofendi Cláudio, eu ofendi Vanessa. Foi muito feio o que eu fiz. Vergonhoso. Não lembro disso com alegria, não. Lembro com tristeza. Por que eu fiz aquilo? Talvez alguns nem lembrem aqui, mas eu lembro. E eu fui para casa, eu trabalhava de noite na época, na Nestlé, eu fui trabalhar, trabalhei possesso, eu digo assim, transtornado com aquilo, porque eu não aceitava o que tinha sido dito na reunião. E na segunda-feira, na terça eu cheguei em casa de manhã e eu fazia meu devocional quando chegava do trabalho, e eu nunca abria a Bíblia assim de forma aleatória. Eu sempre lia cronológico, então eu abria. Só que naquele dia eu estava tão irado, eu estava tão azedo, estava tão ruim, velho, que eu falei, eu vou ler esse negócio aqui, e eu abri a Bíblia assim de forma que eu nunca fiz até hoje. Ali foi a primeira vez. Abri assim, de qualquer forma, eu vou ler aqui. E quando eu abro a Bíblia, está lá Jonas. E fala assim, é razoável essa sua ira, Lucas? É razoável esse seu ódio? O que foi que teu irmão cometeu contra você? Você pagou quanto pelo pecado dele? Diga aí. Rapaz, quando o Espírito Santo falou tão claro comigo naquele momento, e eu sabia que era Deus falando comigo ali. Rapaz, eu só fazia chorar de vergonha. E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria naquela reunião e costuraria a minha boca, para não falar o que eu falei. E aí eu chorando muito, pedindo perdão a Deus. Falei, Deus, tem misericórdia de mim, por favor, me salva, porque eu me sentia perdido. Eu me sentia condenado naquele momento. E aí, na hora, quem me liga? Niles Alberto. Na hora, eu estava fazendo o meu devocional ali, chorando, quebrantado, arrependido do que eu tinha cometido. Ele falou assim, Varão, todo manso. Varão, queria falar um negocinho com você. Eu falei, Niles, eu já sei o que é. Eu já sei o que é. Ele falou assim, tu já ouviu Deus, né? Então tá bom. E desligou o telefone. Não me disse uma palavra. E aquilo ali mudou a minha vida. Aquela experiência mudou a minha vida. Hoje, quando eu olho um irmão, alguém que comete um pecado, rapaz, eu penso 3, 5, 10 vezes antes de julgar, de condenar, de desferir o meu senso de justiça. Porque pode ser que ele tenha feito da mesma forma que eu fiz. E queira se arrepender. E queira voltar atrás. E eu recebi a oportunidade de voltar atrás e me arrepender. E quem sabe aquele irmão também pode receber essa mesma oportunidade. E depois dali, eu mudei completamente a forma de olhar as pessoas e ver as pessoas sem julgamento. Vocês acompanharam os meus processos de doença e às vezes que eu quase fui a óbito por cirurgias que pareciam simples. Aquilo ali me fez dar valor à vida, dar valor a oportunidades. Se você tem a oportunidade de visitar alguém, vá visitar. Se tem a oportunidade de amar alguém, ame. Não deixe para amanhã, faça hoje. Se você tem a oportunidade de cuidar de alguém, cuide. Talvez você tenha um pai, uma mãe idoso que precise de cuidado, se ofereça para cuidar. Porque pode ser que amanhã eles não estejam mais aqui. Eu já estou finalizando essa noite, já estou finalizando essa mensagem para dizer para você que o ser humano precisa encontrar-se com Jesus. Todo ser humano, todo homem e toda mulher precisa ter um encontro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus. Porque o homem carece da graça de Deus para ser bom. O homem carece da graça de Deus para ser transformado. O homem carece da graça de Deus para ser justo.
E essa graça tem um nome, é Jesus Cristo. Não há outro nome que alguém possa ser salvo. Não há outra fé que alguém possa ter que o salve, a não ser esse Jesus Cristo. E eu encerro a mensagem dizendo que você não precisa dar uma chance para Jesus. Às vezes algumas pessoas, elas são tão boas, mas tão boas, que elas fazem, eu vou dar uma chance para Jesus. Eu vou ver o que Jesus pode fazer por mim. Amados, quem precisa de chance é o ser humano. Quem precisa de chance é o homem. Quem precisa ser salvo é o homem. Quem precisa de chance é você, se arrependendo e aceitando o reino de Deus dentro de si. É por isso que eu falei lá no começo, o reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade que acontece dentro de nós, dentro do nosso coração. O reino de Deus não é um sonho, não é um desenho, não é um filme, uma novela. É o governo de Deus acontecendo aqui dentro, mudando os meus valores, mudando a minha natureza pecaminosa, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de ver os meus filhos, de ver a minha esposa, de ver os bens que Deus me deu, de olhar para o meu trabalho e ver o meu trabalho como campo missionário, de olhar para a minha casa e ver que a minha casa deve ser um altar para Deus, que a minha forma de andar na rua, de olhar as pessoas, revela o amor de Jesus. Revela o amor de Jesus. Muitos pensam que a vida cristã é viver lutando contra o pecado. É uma luta constante contra o pecado. E eu penso um pouco diferente disso. Eu não acredito que a vida cristã seja sempre essa luta, essa batalha infinita contra o pecado. Eu vejo que a vida cristã é como Paulo fala: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida cristã é viver Jesus. E quando eu decido viver Jesus, eu vou olhar para a vida que Jesus viveu, é óbvio. E você não vê Jesus lutando contra o pecado o tempo todo. Tu vê Jesus enfrentando Satanás lá no deserto, mas você vê Jesus vivendo aqui a vontade de Deus o tempo todo. A vida de quem conhece Jesus é viver Jesus. Às vezes as pessoas fogem da realidade porque tem medo de enfrentar o pecado, tem medo de cair em tentação. Eu digo para você que isso não é vida cristã. Vida cristã é viver a realidade, vivendo como Jesus e com Jesus. Os discípulos não foram treinados fora do mundo e não foram tirados do mundo quando Jesus foi ressuscitado, foi assunto ao céu. Eles ficaram para viver a vida de Cristo no meio do mundo. Eu e você fomos chamados para termos os nossos valores transformados, os nossos valores mudados, os nossos pensamentos mudados e santificados pela palavra e pela vida de Cristo Jesus. Quem sabe hoje você precisa abrir mão dos valores que você carrega com tanta estima e trocar esses valores pelos valores de Cristo Jesus. Quem sabe você precisa olhar para sua sogra com mais compaixão, olhar para o seu sogro com mais compaixão, olhar para aquele amigo que feriu você com mais compaixão. A compaixão é um valor, a misericórdia é um valor, o amor é um valor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita sobre os valores que você tem carregado durante tanto tempo. Mas eu quero que você faça uma reflexão sincera, baseada na sua realidade, da forma como você é,
conforme você age hoje. Quem sabe um dos seus valores é satisfazer os seus próprios desejos. Não consegue conter o seu instinto, não consegue conter o seu desejo de comprar, de ter prazer, não consegue se abster de ter prazer. Talvez você não reconheça isso como um valor, mas tem pessoas que vivem assim e não conseguem negar o seu instinto sexual, por exemplo, que não aguenta esperar o casamento, que não aguenta se manter santo. Talvez você tenha um hábito de, nas negociações, sonegar impostos, fraudar, porque tem medo de ficar sem. Então você dá um jeito de não ficar sem. Tenta faz uma manobrinha aqui, um jeitinho acolá, para não ficar sem. Tem medo de perder. Mas deixa eu falar para você algo, queridos. O que Jesus tem para mim e para você é muito maior do que nós podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que Deus tem preparado para nós. Paulo enfrentou todas as suas tribulações, todas as suas batalhas, seus açoites e prisões, porque ele sabia que tinha uma coroa, tinha um prêmio, uma soberana vocação dada por Cristo Jesus. E eu desafio você hoje a trocar os seus valores, a falar assim: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, eu não quero mais viver como eu penso, viver como eu quero. Eu não quero mais viver nessa luta constante com os meus medos, com os meus anseios, com as minhas necessidades, que eu acho que são necessidades. Eu quero, Senhor, experimentar uma nova natureza. Eu quero experimentar uma nova vida. A Tua palavra fala que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. E eu ainda não sou uma nova criatura, mas eu quero ser hoje. Eu quero orar com você nesse momento. E você que deseja ter essa vida mudada, ter os seus valores transformados, colocar a mão no seu coração, de uma forma simbólica, colocar a mão no seu peito e orar agora. Senhor, por favor, muda a minha vida, muda o meu coração, muda a minha forma de pensar, arranca de mim aquilo que não agrada a Ti. Esses valores que eu carrego desde a minha infância, pensamentos que eu carrego desde lá de quando eu era adolescente, que aprendi com meu pai e minha mãe. Eu quero trocar isso, Senhor, pela Tua mentalidade, pelos Teus pensamentos. Senhor, eu oro aqui junto com a Tua igreja, junto com os Teus filhos que desejam ter essa natureza mudada, essa natureza transformada, que querem, Senhor, viver a vida que Tu tem preparado. Querem viver a vida que Tu, Senhor, conquistaste na cruz, livre da condenação, livre do poder das trevas, livre do poder do pecado, livre do poder de Satanás. Pessoas querem ser livres, Senhor, dos seus próprios desejos, dos seus próprios impulsos. Pessoas que querem ter os frutos do Espírito. Senhor, eu oro para que pessoas sejam livres, para que pessoas desfrutem da vida cristã, que é viver você, Jesus, viver com você, Jesus. Pessoas que realmente busquem o reino de Deus em primeiro lugar, não em segundo, terceiro. As pessoas que amem o Senhor sobre todas as coisas. Pessoas que se deleitem na obediência, se deleitem na Tua presença, que se saciem nos Teus mandamentos, que se saciem na Tua palavra. Pessoas que sejam apaixonadas por Ti, Jesus, que queiram Te agradar sempre. Assim eu oro, Pai, por cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar essa música conhecida.
Eu também quero chamar aqui o pastor Cláudio, já para ir finalizando essa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Estou subindo pra lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos visam o futuro. De novo se fez, de novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Subindo pra lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, sem subir. Os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer,